Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Eduardo Manfredini. Hoje vamos falar sobre um tema muito relevante e atual: o aumento dos microempreendedores individuais, tidos MEIs, no Brasil. Nos últimos anos nós temos visto um crescimento significativo no número de pessoas que optam por se tornar MEIs, buscando mais autonomia, mais flexibilidade em suas carreiras. Mas, o que será que está por trás desse aumento? Vamos explorar como esse fenômeno se relaciona com o aumento dos pedidos de demissão e o endividamento das empresas. Será que a busca por independência financeira está levando mais brasileiros a deixarem seus empregos formais? E como isso impacta a saúde financeira das empresas? Fique com a gente para entender melhor essas tendências e o que elas significam para o futuro do mercado de trabalho no Brasil. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum contato, ok? Vamos lá! Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Hoje vamos debater aqui com vocês mais um tema que hoje foi divulgado realmente aí pelas mídias, que é referente ao aumento dos MEIs no Brasil. Será que tudo isso realmente é tudo de bom que está acontecendo? Será que essa melhoria, esse reflexo mostra o empreendedorismo, mostra o crescimento? Ou será que tem algo mais oculto por trás disso? Vamos descobrir isso agora, tá bom? Vou passar aqui para vocês em forma também de túnel do tempo, para vocês entenderem como o reflexo de acontecimentos do passado vem refletindo para essa carga no futuro, para que vocês possam compreender que tendências que vão sendo levadas por situações que vão sendo ocasionadas ao longo de certo período, né? E que já nos deixa algumas previsões do que pode acontecer no futuro. Então, vamos começar aqui com a primeira notícia. Ao longo delas eu vou apresentar para isso para vocês e no final vamos dar uma conclusão a respeito do que nós sabemos, o que nós esperamos e um comentáriozinho para vocês. Então, vamos lá. MEIs no Brasil sobem para 14,6 milhões. 80% sobrevivem após 3 anos de IBGE. Bom, vamos interpretar essa primeira parte. O crescimento do MEI, por si, já é algo realmente satisfatório, para a gente saber realmente, né? É difícil realmente hoje em dia abrir e empreender no Brasil, nós sabemos as dificuldades de mercado, dificuldades burocráticas, diversidade fiscal e contábil que nós temos, né? E que torna o empreendimento no Brasil realmente um desafio que muitas empresas aí hoje, mesmo estruturadas, muito bem capacitadas, têm. Então o empreendimento aí por essas pessoas que buscam aí essa capitalização é realmente algo assim de dizermos, né, uma coragem e também uma boa perspectiva de mercado. No entanto, vamos avaliar como que esses MEIs chegaram a essa parte de mercado. Então vamos lá, a quantidade de microempreendedores individuais MEIs em 2022 alcançou 14,6 milhões, uma alta de 11,4% entre o mesmo período de 2021. Lembrando que em 2021 ainda estávamos em pandemia, período da Covid-19. Bom, segundo dados do Instituto de Geografia e Estatística do IBGE, foram divulgados exatamente hoje, essa quarta-feira. Então lá, quem são os MEIs e como são identificados pelo IBGE? São identificados como MEIs as pessoas que trabalham como pequeno empresário ou uma pequena empresária de forma individual, possuem faturamento anual de até 81 mil e no máximo um único estabelecimento. Então aqui nós já podemos descartar empresas que talvez algumas pessoas interpretem, aquele mini mercadinho, aquela é outra empresa. Não necessariamente quer dizer esse tipo de participação. Pode ser? Sim, pode ser, mas normalmente essas empresas têm uma atividade mais relacionada como empresas de pequeno porte, que são as EPPs, ou empresas do Simples Nacional. Dos MEIs nascidos em 2019, 80% sobrevivem após 3 anos. Sabemos que a mortalidade das empresas no Brasil é muito alta, ok? A taxa de sobrevivência dos MEIs foi de 80%, ou seja, 1,8 milhão de microempreendedores que sobreviveram até o ano de 2022. O que é importante lembrar aqui também? Essas empresas começaram em 2019 e foram até 2022, pegaram um período de pandemia, um período da Covid, começamos aí em 20, 21, até mais ou menos o meado aí do meio de 2022 também. Este ponto nos leva à seguinte interpretação: o fato de elas terem sobrevivido, o fato de elas terem passado também desse período, também é uma falta de oportunidade dessas pessoas em voltarem ao mercado buscar novas perspectivas, uma vez que este mercado nesse período estava parado devido justamente à pandemia da Covid-19. Então, as menores chances de sobrevivência são dos empreendedores mais jovens. Conforme os dados divulgados, 75,6% das pessoas com até 29 anos que possuem um microempreendimento conseguem se manter após 3 anos. A maior dificuldade hoje de um microempreendedor, vamos falar principalmente do jovem, normalmente o microempreendedor, a pessoa que busca empreender, é uma pessoa que já tem um conhecimento do negócio, já trabalhou como auxiliar, já trabalhou no escritório, já trabalhou numa parte de construção civil, ou seja, ele já desenvolveu um conhecimento da atividade dele, fim.
isso é mais difícil entre os jovens. Boas parte dos jovens aí, além de buscar o espírito empreendedor, que é algo que nós temos realmente incentivar essa cultura aqui no Brasil, mas eles acabam também boa parte empreendendo por falta de oportunidade de carreira, oportunidade de negócios, de trabalho. Isso é um problema, isso mostra porque a mortalidade é muito alta. A inexperiência de negócio, a inexperiência de gestão acaba levando muitas vezes eles a terem problemas com a empresa que acabam sendo refletidas posteriormente nas suas vidas pessoais, sejam com dívidas ou mesmo com desmotivação para empreender novamente em novos negócios. Vamos dando continuidade aqui um pouquinho? Então, após nós falarmos a respeito dessa parte do crescimento, eu queria explicar para vocês o seguinte. Conversando aí ao longo desse tempo, desse último ano, principalmente com nossos clientes, a gente começou já a ver alguma certa mudança nesse tipo de negócio. Nós vimos aí indústrias que tinham às vezes pessoal que trabalhava na área, por exemplo, fabril, que fabricavam peças, automóveis, peças de carro, aquele que era torneiro mecânico, aquele cara que trabalhava numa injeção, aquele cara que sabia fazer uma usinagem, acabaram saindo da CLT, até por acordo com as empresas, para muitas vezes abrir o MEI para ajudar a reduzir também a carga de trabalho. E ajuda também a reduzir, principalmente nesse período que nós tivemos de 2019, 2020 e 2021, devido à pandemia, né? O impacto financeiro que isso vai gerar nas empresas, porque as empresas acabaram tendo um período ocioso muito grande e para evitar a demissão acabaram optando por isso. Pedir para as pessoas entrarem como uma empresa de pequeno porte, ou nesse caso um microempreendedor individual, e fazer os trabalhos sob demanda. Então assim, vamos acompanhar. Então hoje, dia 21/8, às 10 horas, foi divulgado que houve um aumento nos MEIs. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo, só para a gente acompanhar aquilo que eu acabei de falar. Prestadores de serviços sem experiência e sem ensino superior, veja o raio-x dos MEIs no Brasil. Então, desses hoje quase 14,6 milhões de MEIs no Brasil, que equivale a 18,8% do total de ocupados, a população ativa ocupada, boa parte dessas aí são pessoas que não têm qualificação, treinamento e ensino, aquilo que eu comentei agora anteriormente. Isso leva boa parte de nós a pensarmos o seguinte: qual é a chance dessas empresas em progredir ou mesmo em se desenvolver sem que ela tenha, no caso, um apoio, um suporte, uma boa pessoa de contabilidade, um bom pessoal de sistema, um curso de qualificação, um curso de orientação para esses empreendedores nesse negócio, tá? Então isso é uma parte que me preocupa bastante. Realmente a gente olha que o governo tem incentivado essa criação do MEI, criação de empresas de Simples Nacional, né? E ao mesmo tempo a gente vê que não tem havendo por parte deles também uma forma de tentar motivar a preparação dessas empresas, desses colaboradores que estão entrando agora como empreendedores nesse novo nicho de mercado. Eles ainda não têm a noção de como vão entrar, como vão empreender, como vão buscar mercado, como vão se capacitar para esse mercado, quais são as exigências, quais são as ferramentas. Acaba muito sendo uma parte de descobrimento por parte deles. Isso é uma parte que, como nós conversamos lá no passado, agora recente, para uma startup, ao qual eles acabam se enquadrando em alguns pontos desses, é muito difícil, principalmente com o aumento da carga tributária que está por vir, tá? Mas vamos dar uma olhada no seguinte: tivemos então este aumento aqui por parte aí das empresas optantes, né, do MEI, mas olha um pouquinho mais para trás, a notícia que nós tivemos aqui em 5 de junho. Porque cada vez mais brasileiros estão pedindo demissão. Olha a correlação dessa informação com a abertura dos MEIs que nós estamos vendo, crescimento exponencial. Cada vez mais brasileiros estão pedindo demissão de seus empregos. O fenômeno passou a ocorrer de forma acelerada no país após a pandemia do coronavírus, como mencionei anteriormente. Segundo o levantamento da LCA Consultores, com base nos dados mais recentes do Ministério do Trabalho e Emprego, o número de brasileiros que decidiram demitir, ou melhor, pedir demissão em abril passado, foi mais alto registrado em 20 anos. Naquele mês, aproximadamente 734 mil pessoas decidiram deixar seus empregos. Este foi o maior número registrado desde o início da série histórica em janeiro de 2004. Para se ter uma ideia, em 2019, o ano anterior à eclosão da pandemia, cerca de 3 milhões e 600 mil brasileiros pediram demissão ao longo de todo o ano. Então vamos lá, o que ele falou aqui? Que quase 735 mil pessoas pediram demissão apenas no período de um único mês. Nesse caso, já aqui que ele mencionou, de abril. Então, nós temos que avaliar isso com muito cuidado para tentar entender o seguinte: por que após a pandemia, por que pós toda essa motivação que nós tivemos aí para tentar voltar, o pessoal trabalhar de forma remota, o pessoal trabalhar de forma híbrida, as empresas tentando se realocar no mercado, as pessoas estão pedindo demissão? Tá? Então vamos lá.
Em contrapartida, em 2023, o número dobrou para 7.300.000 pedidos de demissão, uma média de 20 mil por dia. É um número realmente bem assustador aí para nós imaginarmos. Então, essa tendência se manteve agora em 2024. O número de demissões voluntárias nos 4 primeiros meses deste ano já é de 15,6% superior ao dos 4 primeiros meses do ano passado. A especialista aponta que, entre aspas, vamos analisar isso também com calma, que o bom momento da economia, a busca por maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional no pós-pandemia, uma mudança de comportamento de profissionais mais jovens e a vontade de ter o próprio negócio, estão entre os motivos que fazem cada vez mais brasileiros pedirem demissão. Eu avalio essa parte do bom momento da economia com uma ressalva muito grande, infelizmente, pessoal. Nós sabemos que a economia depende muito de vários fatores. Nós temos o fator interno, temos o fator político, temos o fator de desenvolvimento, temos os fatores externos, tá? Nós vamos falar com isso um pouquinho com mais calma. A economia depende da expectativa das pessoas em relação ao futuro. Se as pessoas acham que a situação econômica está ou vai ficar ruim, dificilmente pedem demissão. Será? Tem certeza a respeito disso? Eu tenho minhas dúvidas. Principalmente quando nós falamos dos jovens que ainda não têm família formada, moram com os pais, têm uma capacidade maior de poder se desligar do emprego, porque não tem ainda uma vida, por assim dizer, individual, que obrigue eles a manter um certo custo de padrão. Então isso acaba sendo uma coisa assim um pouco meio teórica, mas na prática a gente sabe que isso não acaba não sendo verdade. Olha só. E aí os impactos da pandemia da Covid-19. Esse é um ponto que a gente tem debatido bastante com os nossos clientes. Não pela pandemia em si, porque a pandemia, graças a Deus, não acabou, né? Nós sabemos que a pandemia, assim, por si, sim, foi encerrada. A Covid, infelizmente, continua aí pela atuação, infelizmente. Mas o impacto dela, principalmente a nível de trabalho, isso criou uma nova força de motivação, uma força cultural de mudança que raramente vai fazer com que o Brasil volte a ser como era antes de 2018, 2017, 2016. Por quê? Dá uma olhada comigo, pessoal. Vamos lá. Desde que saímos da pandemia, a gente vem observado vários sinais de satisfação da força do trabalho. Diz aí, vai. Primeiro, logo depois da pandemia, tivemos o Great Resignation, termo utilizado para descrever a onda de demissões voluntárias do pós-pandemia, que foi uma primeira leva de empregados saindo das empresas. Olha o motivo que foi esse pós-demissões aí. Este primeiro movimento foi impulsionado por profissionais que, ao trabalharem em casa durante a pandemia, perceberam que algumas percepções sobre o trabalho remoto ou híbrido, como menor produtividade, seriam mitos, afirma a professora do INSPER. Com isso, ao serem obrigados a voltar para a jornada de trabalho presencial, resolveram pedir admissão para buscar um novo emprego, que permitisse ter um regime mais flexível de trabalho. Entenderam agora a relação, pessoal? Como nem sempre a questão, como eu falei anteriormente, o mercado está bom, o mercado está motivado. Não, não é isso. A pandemia criou, principalmente no pessoal aí que tem família, no pessoal mais jovem, que tem menos comprometimento, uma mudança cultural de que o trabalho home office, você ter o tempo mais dedicado para você, você não tem que pegar trânsito, transporte público, ter que se locomover por longas horas ao longo do dia, você tem uma obrigação. Então as pessoas acabaram entrando, muitas delas, em acordo com a própria empresa para se demitir dessa empresa, obviamente, mas continuar trabalhando de forma remota, através de uma microempresa, uma empresa de pequeno porte ou uma MEI nesse caso. Ok? Então vamos lá. Segunda motivação que também que levou o pessoal: o salário baixo, o excesso de trabalho e o constante estresse causado pelo ambiente organizacional levaram Vitória Lopes, de 28 anos, a pedir desligamento carga de analistas de projeto. Chegou em um ponto que nem o aumento do meu salário, que não aconteceu, eu queria ficar na empresa, então resolvi sair. Exatamente o que eu falei. O ambiente de trabalho não é apenas o trabalho em si, não é apenas a pessoa chegar, estar no escritório legal, numa empresa, uma fábrica bem condicionada, é a pessoa também se locomover, o tempo dedicado, o estresse causado pelo trânsito, o impacto disso na saúde, a proximidade com a família que acaba impactando. Infelizmente, as grandes metrópoles como São Paulo acabam propiciando para as pessoas esse mal-estar de ter que se locomover. Então entra num conflito de interesses, onde o trabalho é essencial, mas o que foi proposto aí no home office pela pandemia se tornou tão valioso quanto o trabalho em si.
Então as lutas hoje pelas mudanças, pelos direitos, é algo que as empresas, os empresários e também os colaboradores têm que sentar e começar a discutir sobre o ambiente, sobre a necessidade de um trabalho talvez de forma híbrida, não todos os dias presenciais, ou mesmo presencial, ou mesmo remoto, ou seja, quais são as necessidades para tentar chegar num ponto comum. A retenção de talentos hoje é um ponto fundamental que as empresas têm que tentar prover, para que não percam não só a sua mão de obra capacitada, né, mas também as pessoas. Lembrando que o que agrega valor aos negócios são as pessoas. Tá bom? Vamos dar uma continuidade um pouquinho mais? Por fim, tivemos aqui um terceiro movimento, que são de empregados que ficam na empresa, mas demonstram que não têm interesse em ocupar posições de liderança. Ou seja, são movimentos que sinalizam algo de errado no ambiente de trabalho e que devem demandar um olhar mais cuidadoso dos empregadores, para saber o que essa força de trabalho quer e essa organização não está conseguindo suprir. Será que não está conseguindo suprir? Tenho conversado bastante com esse pessoal nosso de trabalho e os empreendedores têm tido algumas dificuldades, principalmente na parte financeira e na parte de comunicação. Hoje em dia, todos nós sabemos como é difícil trabalhar com pessoas, cada pessoa tem o seu gosto, a sua particularidade, o seu interesse, a sua motivação. Tá? Não que isso seja um problema, mas é preciso que os empresários, as pessoas que estão em cargo de liderança, no cargo aí que seriam de chefias, mantenham a equipe numa comunicação mais aberta, deem essa liberdade de comunicação, para que a gente possa tentar manter e reter esse talento. Mas nós vamos inventar um novo problema, que isso vem até da geração hoje apelidada como, entre aspas, neném, né? Que são os nem trabalham nem estudam, que são uma maioria, infelizmente, no Brasil, já chega a quase 35% dos jovens, mas também é uma mudança psicológica que esses jovens hoje trazem para o mercado. Olha só que legal. Essas gerações de trabalhadores mais jovens, especialmente da geração Y, nascida entre 80 e 96, da Z, nascidos entre 97 e 2010, que normalmente são os que mais pedem emissão no Brasil, estão em busca de empregos alinhados com seus valores pessoais, que valoriza a flexibilidade e a possibilidade de trabalhar remotamente. Então, o que eu disse, aquele trabalho que a pessoa ficava 20, 30, 40 anos, se locomover, sair de manhã, voltar no final da tarde, comecinho da noite, os jovens hoje não têm mais esse apego, não têm muito mais esse gosto. E é preciso que as empresas entendam um pouquinho disso para que consigam adequar a carga de trabalho para que não percam realmente esses trabalhadores, esses funcionários, esses colaboradores, tá? Então, olha só que legal. No passado, por conta de menos oportunidades e menor concorrência entre as empresas, era comum as pessoas trabalharem anos em uma organização de especialista. Isso nós estamos vendo uma dificuldade que nossos clientes também têm passado, nós também aqui na Prodel como um todo, na concorrência externa. O trabalho home office possibilitou que as empresas de fora do Brasil também contratassem essas pessoas para executarem trabalhos. Isso nós já temos visto aí em empresas como a própria Disney, a própria Shopee, outras empresas que contratam o pessoal para fazer análise, responder clientes, a parte de marketing, que pode fazer de forma remota. Então, pessoal, é importante realmente a gente olhar, a gente tentar entender bem isso e avaliar, para que a gente não cometa, infelizmente, né, esses erros e acaba fazendo com que o Brasil entre numa recessão por falta de preparação e comunicação entre as pessoas e os cargos de gerentes e os empreendedores. Tá bom? Falamos a respeito de startup ontem, olha só mais uma curiosidade. Comecei aos 22 anos em uma startup de tecnologia, sempre na área de vendas. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas no mercado, como Kraft, a Heinz, DocSign, a TakeBlip, chegando ao meu principal objetivo, que era o Google. Exatamente o que eu falei. A nossa também questão aí da nossa moeda, a desvalorização da nossa moeda, a baixa do nosso poder de compra, tem feito com que também boa parte dos jovens, o pessoal capacitado, esteja buscando oportunidades melhores fora do mercado brasileiro. Isso é um problema. Nós acabamos perdendo talentos, empresas aí que poderiam estar crescendo e se desenvolvendo no Brasil para o mercado externo. E isso, infelizmente, como comentamos ontem, é uma tendência que pode vir a piorar de acordo aí com essas startups devido ao aumento da carga tributária para esses segmentos. Tá bom? Só para fechar esse tema aqui para vocês de forma rapidinha, olha só uma curiosidade. Por que esses assuntos estão correlacionados? Por que a demissão, uma criação de uma nova geração e o aumento do mês estão ligados? Então, vamos voltar aqui só para a gente avaliar a altura do tempo novamente, pessoal. Vamos lá. Então, primeira coisa, hoje, aumento dos mês, há um pouco mais de 2 meses, o aumento de pedido de demissão, e no começo do ano, olha o que nós tivemos. Desculpem, pessoal. 6,7 milhões de empresas começaram o ano inadimplentes, aponta o Serasa. Então, no mês de janeiro de 2024, fechou com 6.700.000 empresas endividadas no Brasil, 300 mil a mais que o mesmo período no passado.
somando o equivalente, olha a dívida, 127,8 bilhões. O setor de serviço é o mais negativado, seguido por comércio, indústria, o setor de atividades primárias e outros. Então, o que nós podemos entender e interpretar com isso, pessoal? As empresas estão hoje, infelizmente, com uma renda um pouco menor, o faturamento está um pouco mais difícil, a carga tributária está muito alta. Isso faz com que as empresas tenham menos dinheiro, menos capacidade para investimento, retorno também perante as pessoas, que por sua vez ficam insatisfeitas às vezes com o ambiente de trabalho, com os baixos salários ou baixa remuneração, com políticas e planos de carreira e acabam pedindo demissão e buscando o próprio empreendimento. Então essa correlação entre os negócios reflete para nós, na verdade, o quê? Que a economia por si está gerando uma situação deficitária, em que nós temos um déficit infelizmente nominal aí, não só do governo, mas boa parte das empresas que estão indo aí a problemas de falência. Vimos isso ao longo do ano passado aí, com várias empresas, lojas americanas, vimos agora recentemente aí anúncio também da Casa do Pão de Queijo, né, entrando em processo de recuperação judicial, e hoje até para dar uma notícia para vocês, infelizmente, o mais antigo vai lembrar, a falência de uma das empresas que o pessoal da geração 70, anos 80, anos 90 vão se lembrar bastante, né? Uma fábrica muito querida aqui no Brasil, todo mundo conhecia quando parava em posto de gasolina, coisa do gênero, que fazia chocolates. Alguém consegue imaginar qual seria essa fábrica? Eu vou passar para vocês, a fábrica Pan. Lembra dos cigarrinhos Pan, chocolatezinhos Pan, os produtinhos da Pan? Então, infelizmente é mais uma empresa que está entrando em processo de recuperação judicial aí, pessoal. Então é muito triste, a gente vê que mesmo empresas que têm nome no mercado, segmentação no mercado, tem uma certa estrutura, estão tendo dificuldades em se manter. E infelizmente a gente não vê no Brasil um plano para tentar realmente fortalecer o mercado interno, desenvolver nova cultura, novo empreendedorismo, desenvolver realmente uma forma colaborativa para que o sistema como um todo se desenvolva. Então fica a reflexão aqui para vocês, pessoal. Pensa um bocado, você que é dono, empresário, você que tem o seu próprio negócio ou busca abrir seu próprio negócio, avalie com calma a situação, pegue as informações, avalie um pouco antes o que cada um destes levou. Sempre brinco com o pessoal que tudo é um círculo, tem um começo, um meio e vai chegar até um fim, mas de forma em looping. Então é preciso que nós interpretemos cada um desses pontos para que não geremos um entendimento errado ou muito menos apostemos aí o nosso tempo, nosso dinheiro, a nossa vida numa aposta que nem sempre vai ser aquela coisa mais sadia. Mas como você fala para todo mundo, vocês que querem entrar, vocês querem conhecer, desenvolver um pouco mais esse negócio, queiram conhecer um pouco mais das nossas consultorias, entre em contato conosco, nós auxiliamos vocês no desenvolvimento do seu negócio, desenvolvimento da sua empresa, sua própria administração. Se puder, deixe seu like, agradeço aí por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui, o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que esperado, tá? Mas o assunto acho que é importante, é pertinente para todos vocês conhecerem e desenvolver. Tá? Se inscreva no canal, nós vamos estar abordando novos temas a respeito desse. Caso você queira algum tema específico ou queira debater a respeito de alguma coisa, deixe aqui também nos comentários que nós vamos avaliar e montamos posteriormente um vídeo com o seu tema, tá bom? Não, caso queira, acesse nosso site também, faço parte aí hoje da Prodel Tecnologia da Informação, tá? E aqui nós temos várias informações a respeito sobre essas mudanças do governo e sobre o sistema de informação, tentando trazer sempre para vocês aí uma cultura benéfica de como trazer uma boa gestão a favor do seu negócio. Agradeço para vocês aí, fiquem com Deus e até a próxima.